Sejam bem-vindos ao Ali Aqui, eu sou a Alice e essa semana eu queria falar um pouco das notícias que tiveram na semana passada envolvendo o universo nerd. Então eu vou falar de diversas notícias que eu dei uma olhada e eu achei que foram as coisas que mais se destacaram e eu queria conversar um pouco com vocês, falar um pouco do que eu acho dessas notícias e do que a gente pode esperar para as coisas que vêm por aí no mundo. A primeira notícia é que o Bryan Cranston, o único, o perigo, ele vai interpretar o Zordon no novo filme do Power Rangers. Então a gente volta lá para nossa infância, quando a gente amava e a gente brigava com nossos amigos para ver quem ia ser o Ranger Vermelho, e a gente tem o cara que vai sempre ajudar os nossos heróis e ajudar os Rangers a vencer o mal. Ele vai ser interpretado pelo Bryan Cranston. Caso você não saiba quem é ele é o cara que interpretou o Walter White em Breaking Bad. Eu sei que a série, ela traz algumas divisões das pessoas que amam ou que odeiam, mas não tem como a gente negar que o Cranston, ele é um ator foda. O cara realmente deu um show na série e eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser incrível como Zordon, e eu tô muito animada pra ver esse personagem que eu amava na minha infância voltar às telas, interpretado por um cara que eu admiro muito. Além disso, a gente vai ter a Elizabeth Banks interpretando a Rita Repulsa, que vai ser a vilã do filme. E também a gente teve o primeiro pôster do filme, que trouxe um ar minimalista, um pouco dos anos 80, e que eu acho que diz o quanto esse filme vai ser muito interessante e vai estar conectado bastante com as raízes de Power Rangers. Então eu acho que a gente tem muito que ficar animado para o que vai vir desse filme. Ainda falando de coisas dos anos 80, a gente tem o reboot de Ghostbusters. Ghostbusters, então, conta a história de um grupo de caça-fantasmas que realmente faz isso, eles caçam fantasmas em Nova York. O filme ele ficou conhecido por aquela música que todo mundo sabe cantar, essa música aí mesmo. A proposta do filme é realmente ser um reboot do filme que fez sucesso lá nos anos 80, com 4 personagens femininas assumindo o papel de caça-fantasma. Então a gente tem 4 comediantes americanas que são realmente muito engraçadas e que estão bem conectadas com esse universo feminista e que vão assumir esse papel de caça-fantasma. Além disso, a gente tem o Thor, que é o Chris Hemsworth, interpretando o secretário delas. Ele tá bem estereotipado, ele é um cara meio burro, que não entende direito as coisas. E além disso, o trailer do filme, ele foi o trailer de filme que teve mais dislikes na história do YouTube. Ou seja, é um trailer que está sendo muito odiado por dentro do universo nerd. E apesar de eu não ter achado um trailer incrível, porque realmente os efeitos especiais são um pouco bizarros, eles parecem aquele filme Mansão Mal Assombrada do Will Smith, lembra? Nem sei se é do Will Smith. Mas é o Mansão Mal Assombrada, que tem umas gosmas verdes, uns fantasmas esquisitos. Ele tem efeitos especiais bem parecidos, o que é uma coisa bem porca para um filme que está sendo produzido agora em 2016. Eu acho que as piadas elas são meio forçadas e um pouco sem graça para estarem sendo faladas por 4 das maiores comediantes dos tempos atuais lá nos Estados Unidos. Então realmente o trailer ele não tem nada demais. Ele é uma coisa meio bizarra, ele parece que não chegou a lugar nenhum com o trailer, parece que esse filme realmente vai ser um copia e cola daquele filme antigo. E isso é bem desapontante para os fãs, porque parece que a gente está vendo só a mesma coisa. Mas as pessoas que odeiam esse trailer no YouTube, que foram lá dar dislike, estão fazendo isso simplesmente porque as 4 personagens principais são mulheres. Então, mais uma vez, a gente vê o universo nerd sendo machista pra caralho e achando que tá tudo bem. Quer dizer, a gente sempre teve filmes desse tipo protagonizados por homens, e aí a primeira vez que a gente vai ter um filme protagonizado por mulheres, eles querem dar um super rage e falar como isso é injusto e como ai, nananã, e serem as vítimas, mas eu acho que não vai funcionar. Eu não tenho muita esperança pra esse filme, mas eu vou no cinema assistir, eu vou dar aquela força pro filme, porque eu acho que ele tá tentando ir pelo caminho certo, apesar dele talvez não ter chegado lá ainda. A música tema do filme, que é aquela lá que está tocando na cabeça de vocês desde que eu falei Ghostbusters, foi reinterpretada pelo Fall Out Boy e pela rapper Missy Elliott. Então a gente teve uma nova música tema, mas que também não é completamente nova, e eu tô vendo muitas pessoas falando mal dessa música, mas eu não acho que ela seja tão ruim assim.
Eu acho que ela é só aquela lá reinventada, mas é que aquela música era foda. E nunca vai ter outra música igual. Mas eles estão tentando, e eu acho que o Fall Out Boys fez um bom trabalho trazendo essa música para os dias de hoje. Então, o que a gente pode fazer é assistir o filme e esperar pelo menos pior, né? Essa semana, a gente também teve um vídeo que contava com a presença da J.K. Rowling e do Ed Redmayne, contando um pouco mais sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. Pra quem não sabe, Animais Fantásticos e Onde Habitam é o novo filme da saga Harry Potter. Ele é baseado num livro que o Harry lia na escola, então é um livro que não tinha história, mas a J.K. Rowling entrou, escreveu um roteiro contando a história do cara que escreveu esse livro. Deu pra entender? Então, a gente vai conhecer a história do Newt Scamander, que é um cara que vai atrás de animais fantásticos, obviamente, mas ele estuda esses animais, ele quer saber mais e principalmente ele cataloga eles. Então ele é um bruxo britânico que vai parar nos Estados Unidos e se depara com um universo completamente diferente do universo mágico britânico. E aí a gente teve os trailers que foram lançados no começo do ano e essa semana a gente teve esse vídeo onde tanto a J.K. quanto o Ed Redmayne, que é o ator que vai fazer ele, contaram um pouco mais desse personagem. Vai ser um cara que é sempre deixado de lado, ele é uma pessoa que não se encaixa muito na sociedade e ele acaba se sentindo mais confortável perto desses animais fantásticos mesmo. Então ele é bem no estilo dos heróis que a gente conhece e ama da saga de Harry Potter. E o próprio Ed Redmayne contou que ele vai ser um cara que no começo não quer ter muito a ver com aquilo, mas que com o passar da história ele vai se tornar um herói de verdade. Que é a jornada que a gente viu acontecer com o Harry há tantos anos atrás. Os fãs de Harry Potter, eu inclusa, estamos nos sentindo muito emotivos com esse filme e muito empolgados para saber um pouco mais sobre o universo mágico. Porque ele é um universo muito grande, a J.K. Rowling já contou diversas coisas desse universo no Pottermore, então ela vai e escreve textos sobre coisas que a gente nem imagina, principalmente o fato de que Hogwarts não é a única escola de magia que existe no mundo. E a gente tem uma escola de magia aqui no Brasil. Então você não recebeu a sua carta porque você é trouxa mesmo. Então eu tô muito empolgada para saber mais desse universo expandido que vai acontecer nesse filme e para saber mais também sobre o Newt. Então esse vídeo foi muito legal por causa disso. A gente ficou sabendo um pouco mais da personalidade do nosso novo herói. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês darem uma olhada e entenderem do que eu estou falando. Para terminar, a notícia que mais me deixou empolgada, querendo sair correndo e gritando de casa, foi o fato de que Kick-Ass, o quadrinho, não o filme, vai ser relançado, com uma história inédita. Então, pra quem não sabe, Kick-Ass é um quadrinho do Mark Millar. O Mark, ele é conhecido por Kick-Ass, Hit Girl, Kingsman, que virou um filme há uns 2 anos atrás, e também ele escreveu a história principal de Guerra Civil, que também virou filme agora há pouco, né, gente? Vocês lembram? Então, ele é um cara realmente fodido no meio dos quadrinhos. Kick-Ass é um quadrinho incrível, conta a história de um menino normal que vai lá e acha que pode ser um super-herói, então ele bota uma roupa de látex e vai proteger o mundo dos bandidos, mas ele não sabe lutar, ele não sabe fazer praticamente nada e ele acaba se fudendo muito mais do que, de fato, salvando alguém. Então ele é um super-herói bem do avesso, assim. E aí, o Millar, ele anunciou que ele tá com saudade de Kick-Ass e a gente também tá com saudade de Kick-Ass e ele vai trazer os quadrinhos de volta. Mas a melhor coisa dessa notícia inteira é o fato de que o novo Kick-Ass vai ser uma mulher afro-americana. Então a gente vai ter uma personagem negra e mulher fazendo o Kick-Ass. Quão foda é isso? Ele não deu muitas outras informações sobre a história, sobre o que vai acontecer, mas ele falou que ele espera que o personagem do Kick-Ass seja um personagem como James Bond ou o próprio Doctor de Doctor Who e que o manto dele seja assumido por pessoas diferentes e assim ele pode contar histórias diferentes daquela que ele já contou. A parte mais legal é que nessa entrevista ele falou o quanto ele tá empolgado por ter uma personagem afro-americana e mulher, e o quanto ele vai poder expandir e o quanto ele vai poder explorar da história dela. E ele também disse que quadrinhos não são feitos para homens brancos de 30 anos e que ele precisa explorar personagens que sejam diferentes disso para interessar o outro público dele. Eu acho que isso vai ser um baita empoderamento para todo mundo e eu acho que vai ser muito legal e se tudo der certo vai mudar muito a forma com que as pessoas que fazem quadrinhos
vem o público de quadrinhos, que realmente não são apenas homens brancos de 30 anos. Eu acho que foi incrível que ele anunciou isso e eu estou muito empolgada pra ler, pra saber mais e pra ver o que vem por aí. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as notícias que eu mais achei legal essa semana. São as notícias que mais me deixaram interessadas pelas coisas que estão por vir. E eu acho que a gente tem muita coisa legal pra esperar desse universo nerd daqui até o final do ano. Então, se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e me contem se vocês querem saber mais notícias do que acontece por aí no mundo nerd, tá bom? É isso aí. Um beijo!